Vamos abrir em Gênesis, capítulo 50, dos versículos 15 ao 21, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar da forma que o Senhor quer, de acordo com a necessidade da nossa alma, Senhor. Que o Senhor possa nos santificar nesse dia através da tua palavra e operar poderosamente em nossos corações, para que venhamos estar no centro da tua vontade, meu Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da mensagem hoje é o poder do perdão. Pode sentar. É o poder do perdão. E aqui no texto, vocês podem estar meio perdidos, porque lendo somente esse texto, vocês não conseguem entender o contexto, a profundidade desse texto aqui, porque na verdade o certo seria eu ler do capítulo 37 ao capítulo 50, para que vocês conhecessem toda a história de José. Sei que muitos aqui conhecem a história de José, outros talvez não, por isso eu me sinto na obrigação de explicar esse contexto. Então José era filho de Jacó, Jacó, neto de Abraão. E Jacó tinha 12 filhos, dentre eles José. E Jacó amava José mais do que os outros filhos. E isso gerava ciúmes nos outros filhos, nos irmãos de José. E Jacó vai, me faz uma túnica especial e dá para José. E aquilo ali produz ódio nos irmãos de José. Não obstante, depois José vai e tem um sonho da parte de Deus. E nesse sonho, José vê uns feixes de trigo, né, que ele estava fazendo junto com os irmãos, e de repente o feixe de trigo dele fica de pé, e os feixes de trigo dos irmãos se curvam diante do feixe de trigo de José. E José vai, boca grande, né, vai lá e conta o sonho para os irmãos. Aí os irmãos ficam com mais raiva, mais ódio ainda de José. Não obstante ainda, José vai e Deus dá outro sonho para ele. Nesse outro sonho, José vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E José vai mais uma vez e conta o seu sonho para os seus irmãos e para o seu pai. E o pai vai e repreende José. E fala: José, que história é essa? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Que história é essa, rapaz? Mas enquanto os irmãos o odiaram mais uma vez por isso, pela inveja, pelo ciúme, o pai de José ficou meditando naquilo que ele tinha sonhado, né? E logo depois, os irmãos de José, no dia seguinte, foram para o campo pastorear, e o Jacó falou assim: José, faz o seguinte, vai lá ver se seus irmãos estão bem, dá uma olhadinha lá e me traz notícia. E aí José foi. Enquanto José estava no caminho, os irmãos já o observavam e começaram a conspirar para matar José. Vamos matar ele, vamos matar esse cara, né? Movidos de ciúme, de inveja de José. Então o que aconteceu? Quando José estava chegando, quiseram matar José, e Rúben, o irmão de José, falou: opa, não faz isso não, gente. Espera aí, é nosso irmão, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele nesse poço aqui, e depois a gente vende ele, assim a gente ganha alguma coisa pelo menos. E o que a gente vai ganhar matando ele? Nada. Vamos vender ele. Fizeram isso, botaram lá no poço.
vivo. Daqui a pouco passam os ismaelitas no caminho, pegam José, vendem para os ismaelitas e os ismaelitas levam para o Egito. E eu fico imaginando como é que estava o coração de José. Seus próprios irmãos, sua própria família o traiu. Não só o traiu, como quiseram lhe matar. Você já imaginou uma situação dessa na sua família? Já imaginou um filho, um pai, um irmão te traindo, querendo a sua morte, te odiando? Imagina o sentimento dele. Não foi um só não, foram todos os irmãos. Então ele foi para o Egito. Chegando no Egito, foi vendido para Potifar, que era capitão da guarda do faraó. Era chefe do exército do faraó. E a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. E Potifar, vendo aquilo, que tudo prosperava na mão de José, pegou José e colocou como governador, administrador da sua casa. Tudo José resolvia para Potifar. Caiu na graça de Potifar. Né? E a mulher de Potifar começou a se interessar por José, porque José era uma pessoa de boa aparência, a Bíblia diz. Então a mulher de Potifar começou a cobiçar José, e José começou a rejeitar a mulher de Potifar. Mas teve uma hora que a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele saiu correndo e deixou a túnica na mão da mulher. A mulher então armou um golpe para José e começou a gritar e falar com seus funcionários: olha só o que ele fez, ele me abusou, quis me abusar e tal. Potifar, vocês já imaginam o que deve ter feito. Pegou José, prendeu José. Chegou na prisão, olha quanta coisa ele passa por causa dos irmãos. Já outra traição da mulher de Potifar, uma pessoa que ele vinha tratando com respeito, com carinho, cuidando de todas as suas coisas, foi para a prisão. Chegou na prisão, Faraó manda prender o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, que eram oficiais do Faraó, no mesmo dia. E aí, esses dois têm um sonho à noite. E quando eles têm um sonho, e começam a conversar sobre o sonho, José fala: não, eu posso interpretar o sonho de vocês. Eu posso interpretar. E nessa interpretação ele disse: olha, para o chefe dos copeiros, daqui a 3 dias você vai ser liberto e o faraó vai te restaurar a sua condição anterior. Você vai voltar a servir no palácio do rei. Mas você, chefe dos padeiros, você daqui a 3 dias também vai sair, mas você vai ser enforcado. E foi exatamente o que aconteceu 3 dias depois. Só que na hora de sair, José falou para o chefe dos copeiros assim: olha, lembre-se de mim quando estiver com o faraó. E aí o que aconteceu? O cara não se lembrou dele. Deixou ele 2 anos lá, preso, sem ajudá-lo. É a ingratidão das pessoas. As pessoas são assim. Mais uma vez, José magoado. Mais uma vez, José ferido. Mais uma vez, José sendo traído por aqueles que ele ajudou. Então, 2 anos depois, o faraó teve um sonho. E nesse sonho, ele viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E viu também 7 espigas pequenas, ressequidas, e 7 espigas graúdas. E as 7 espigas ressequidas comiam as espigas graúdas. E Faraó falou assim: que diacho de sonho é esse? Chame os sábios do Egito, chamem todos, eu quero saber o que é. E ninguém foi capaz de interpretar. Então, esse chefe dos copeiros lembrou de José e falou assim: Faraó, tem um rapaz lá na prisão que ele é bom nesse negócio de interpretações, eu acho que ele pode te ajudar. E José foi diante de Faraó, foi chamado diante de Faraó, fez a barba, se arrumou para entrar na presença do rei. E chegando lá, ao falar o sonho, o José falou assim: Faraó, é o seguinte, Deus está dando uma revelação para o Senhor. As 7 vacas magras são 7 anos 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade que a terra aqui vai ter, né? Que a terra vai produzir frutos, alimentos. Então nós vamos ter aqui 7 anos de abastança, mas depois virão 7 anos de fome sobre a terra. Então o que o senhor tem que fazer é escolher um homem preparado, uma pessoa sábia, para que possa, nesses 7 anos de abastança, você reservar alimentos para que nós não venhamos passar fome nos outros 7 anos. E Faraó fica impressionado com a interpretação, da forma como Deus usava José, e falou assim: quem pode ser melhor para fazer esse serviço senão você mesmo, que é sábio, a quem Deus dá sabedoria e dá direção? E aí, simplesmente, Faraó vai e coloca José como governador do Egito. Botou o anel do Faraó nele, em José, e não existia ninguém maior do que José, a não ser o Faraó.
todos estavam submissos a José. E José não se deixou levar pela riqueza, pelo poder, pela fama, não. José sempre manteve um coração piedoso, um coração temente a Deus, né? E quando chegou nesses 7 anos de fome, Jacó chega para os seus filhos achando que José havia sido morto, porque os irmãos pegaram a túnica de José, banharam em sangue de cordeiro, levaram para o pai e falaram: ó pai, mataram nosso irmão. Então, para Jacó, José morreu. E Jacó chega para os seus filhos e fala assim: olha, nós vamos morrer todos de fome aqui. Está todo mundo agora sem nada, a terra não produz fruto. Mas eu ouvi dizer que no Egito a coisa lá está boa. Então faz o seguinte: corre para o Egito, deixa só Benjamim aqui, que foi o irmão de José mais novo, porque nasceu depois, né? Mas é irmão da mesma mãe e mesmo pai. Deixa só Benjamim aqui, que é meu caçula, meu xodó, foi quem substituiu José lá com Jacó. E os irmãos foram para o Egito. Quando chegaram no Egito, imagina só a cena. José vai e recebe os irmãos. José, quando saiu de casa, quando foi traído para os irmãos, tinha 17 anos. Nesse momento em que os irmãos se encontram com ele, José tinha 30 anos de idade, então já havia passado muito tempo, né? E eles não reconheceram José, porque José devia estar bonito, devia ter aquela roupa bonita, aquele negócio que o pessoal botava na cara, né? José estava realmente muito diferente. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu os seus irmãos. E quando José reconheceu os seus irmãos, ele chegou para os irmãos e falou o seguinte: olha, vocês são espiões. Vocês são espiões e vieram aqui para ver onde é que a gente está falhando para tomar nossa terra. Que isso, meu senhor? Não somos espiões, não. São espiões, sim. E eles não reconhecendo José. E aí eles falaram: não, senhor, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Quem é o seu pai? Ah, meu pai é Jacó, lá de Canaã. E você tem mais algum outro irmão? Tem um irmão, Benjamim, o caçula que está lá com meu pai. Aí José falou: ah, é? Então tá bom. Então faz o seguinte: traz o seu irmão caçula aqui na minha presença. Enquanto isso, Simeão, que era o irmão dele, vai ficar preso aqui. Pelo amor de Deus e tal, ficaram apavorados, fizeram de tudo para libertar Simeão, mas não teve jeito. E no caminho, José foi e colocou bastante alimentos, né, trigo, para eles levarem, e as pratas que eles deram como pagamento, José mandou que colocasse junto no trigo. E eles voltaram no caminho com aquelas pratas ali. Quando eles viram que as pratas estavam no meio do trigo, meu Deus do céu, e agora? Essas pratas aqui vão achar que nós roubamos isso aqui, o que nós vamos fazer? Ficaram com mais temor ainda. Voltaram ao pai e falaram: olha, vão matar a gente, porque nós trouxemos essa prata aqui. Mas eles estão querendo, o governador está querendo ver Benjamim. Aí Jacó entrou em desespero, falou: meu Deus, não bastasse José que morreu, vocês agora deixaram levar Simeão, estão querendo Benjamim, assim eu não aguento. E ficou desesperado. Mas como não tinha outro jeito, senão eles iam morrer de fome, o que Jacó falou? Assim: não tem jeito, vai lá, leva Benjamim com vocês e traga Simeão de volta, traga todos de volta. Judá falou assim: não, pode deixar comigo que eu vou trazer todo mundo de volta. Beleza. Foram para o Egito de volta. Chegando lá, o José viu, eles se curvaram diante de José, não estão sabendo que é José, inclusive Benjamim. Quando José viu Benjamim, ele não aguentou. A emoção era muito forte, irmãos. Imagina, os irmãos que te traíram e agora o teu caçula que você não conhece ali, se curvando diante de você. Quantas coisas deviam vir na memória dele, não é verdade? E aí ele saiu para chorar, foi num cômodo, saiu da presença deles e começou a chorar. Depois voltou à presença deles e falou assim: é o seguinte, vocês podem ir embora, tá? Vocês podem ir embora, vocês podem levar o que vocês quiserem e está tudo certo. Dispensaram eles de volta para Canaã. Só que José falou assim: olha, pega a minha taça de prata e coloca nas coisas do mais novo, do Benjamim. Coloca lá. Colocaram. No meio do caminho, quando estão indo embora, os guardas vão lá, param ele, para. Sumiu lá a taça do governador. Foram vocês. Que isso, meu senhor? De forma nenhuma, jamais iríamos roubar a taça. Foram vocês, sim. Olha,
se eu encontrar a taça aqui no nosso meio, pode matar quem levou a taça e o resto, todos nós seremos seus escravos. Está combinado. Aí começou a olhar os pertences do mais velho ao mais novo. Quando chegou em Benjamim, a taça estava lá. Os irmãos entraram em desespero. E falaram: e agora, o que vai ser de nós? Não vai ter jeito, agora vocês vão ser escravos. Pegaram e levaram todos para a presença de José, que era o governador. Chegando lá, os irmãos se prostraram e começaram a clamar por Benjamim. Por favor, governador, por favor, é o nosso irmão mais novo. O nosso irmão José se foi. E vai ser o desgosto do nosso pai se Benjamim morrer, que é o caçula, que hoje o nosso pai mais ama. Nosso pai não vai aguentar e vai morrer também. E aí José, mais uma vez, não aguenta a emoção. Sai da presença deles e de novo vai chorar. Chora. Daqui a pouco ele volta e fala assim: olha, faz o seguinte, todos vocês podem ir embora, mas deixa Benjamim aqui, que ele vai ser o meu escravo. De forma nenhuma, governador. Então que todos nós possamos ser seus escravos, porque nosso pai não vai aguentar, nós não vamos sair daqui sem o nosso irmão. E José não aguentou, cheio de emoção, acabou se revelando para os irmãos. Chegou e falou: olha, eu sou José, o irmão de vocês. E eles ficaram atônitos. Eles não tinham palavras. A Bíblia diz que eles ficaram calados, sem ter o que falar, sem conseguir falar nada. E José falou: eu sou o irmão de vocês, eu sou José, estou vivo. E eles continuaram perplexos. Então Benjamim foi, abraçou ele, chorando. Ele começou a chorar compulsivamente. Depois os irmãos dele foram lá, abraçaram José. José, muito emocionado, e falaram: olha, eu quero ver o meu pai. Traga o meu pai aqui. Eu vou dar uma terra para vocês, onde vocês vão morar perto de mim. Eu vou sustentar vocês e vocês vão ter tudo. Naquela época, a família de Jacó, contando Jacó, os filhos, os netos, dava mais ou menos umas 65 pessoas. E aí falou: tragam todos para morar aqui nessa terra aqui que eu vou te dar, onde vocês vão ser prósperos. E aí foi lá, os irmãos voltaram, comunicaram a Jacó. A Bíblia diz que o coração de Jacó quase parou de emoção quando soube a notícia que o filho estava vivo. E falou: Senhor, depois que eu ver o meu filho José, pode me levar, porque aí eu completei tudo que eu tinha que fazer aqui na terra, minha felicidade. E aí Jacó foi com seus filhos e encontraram com José na terra onde José ia dar para a sua família. Faraó se alegrou com essa situação, concordou com isso. E quando chegaram lá, almoçaram juntos. E o pai abraçou José, seus irmãos abraçaram José. Todos saíram da casa de José. E a Bíblia diz que José chorou tão alto, que o pessoal lá de fora da residência dele escutava os uivos de José, os gritos de choro de José, ao ponto de que isso chegou até o palácio de Faraó. Imagina a dor daquele homem. E aquele homem agora recebendo seus irmãos de volta. Mas logo depois, queridos, que acontece isso, fica tudo bem, Jacó morre. O desejo de Jacó, Deus deu a ele, que foi ver o seu filho, logo depois Jacó morre. E quando Jacó morre, aí entra no texto que eu estou falando para vocês. Por isso que eu estou explicando o contexto. Então, quando Jacó morre, os irmãos ficam o quê? Com medo, que é o texto que eu acabei de ler para vocês. Os irmãos ficam com medo e falam assim: olha, nosso pai morreu, e agora? Será que o nosso irmão está cheio de rancor com a gente e vai nos expulsar dessa terra aqui e vamos morrer de fome? Será que José, agora que nosso pai morreu, nós estamos desprotegidos, ele vai se vingar de nós? E aí eles vão até José e falam assim: José, nosso pai mandou um recado o seguinte: olha, que era para você perdoar a gente. E quando ele recebe esse recado dos irmãos, mais uma vez a Bíblia relata que José chorou novamente, se emocionou. E José chega para eles e fala assim: olha, não tenham medo, não se preocupem, eu não vou fazer mal para vocês, eu sustentarei vocês. E ainda falou com eles amavelmente, é o texto que nós lemos. Ou seja, José recebeu os irmãos. José voltou à mesma condição de relacionamento com eles de quando eles fizeram a maldade com José. Por quê? Porque José perdoou sinceramente de todo o seu coração os seus irmãos. Eu quero dizer para vocês que a maior vitória na vida de José não foi ele ser governador do Egito, não foi toda a riqueza que ele acumulou, toda a fama, toda a popularidade. A maior riqueza
de José foi ele ter perdoado os seus irmãos. Sabe por quê? Porque se José não perdoou os seus irmãos, ele podia ter toda a riqueza do mundo, mas ele seria infeliz eternamente. Porque uma pessoa amargurada, uma pessoa que não perdoa o próximo, essa pessoa é uma pessoa escravizada da sua própria amargura. É uma pessoa que você pode dar tudo a ela, mas nada vai satisfazer aquela lacuna, aquele vazio que está no coração dela. E observe, queridos, o seguinte: quem foi que magoou José? Quem foi que feriu o seu coração? Foi a sua família, não foi? Primeira coisa que eu quero que vocês parem para pensar é o seguinte: geralmente quem nos fere, quem nos magoa, são aqueles que estão mais próximos de nós. Lá no Salmo 55, lá do verso 12 ao 14, Davi diz o seguinte, ele fala o seguinte: se fosse o meu inimigo ou o desconhecido que me ofendera, eu suportaria. Mas como foi você, meu amigo de íntima comunhão, eu não suporto. Ou seja, quem causa mais dor, quem tem a probabilidade, a facilidade de causar as maiores feridas, são aqueles que estão mais próximos de você. Por isso que eu quero que vocês entendam o seguinte: Satanás, quando ele quiser te ferir, quando ele quiser te magoar, quando ele quiser te colocar numa situação como essa, uma raiz de amargura dentro de você, ele vai usar primeiro da sua família. É quem ele usa. Ele não vai usar um desconhecido ou um inimigo, porque você já está esperando isso dele. Então Satanás vai usar quem? Ele vai usar uma pessoa da sua própria família para poder te ofender. E por que Satanás faz isso? Vocês têm noção disso? Porque as duas maiores armas de Satanás, eu costumo dizer que são as seguintes: a heresia e a ofensa. São as duas maiores armas de Satanás. São as duas armas destruidoras que cegam você e tiram você da presença de Deus. Eu estou falando de você cristão. Porque quem não é cristão já está perdido. Satanás não precisa ter muito esforço. Mas você que está no caminho da verdade, conhecendo a Deus, buscando a Deus, querendo Deus, essas duas armas é que ele vai te usar para te destruir. Primeiro é a heresia, segundo é a ofensa. E quando você conhece muito a palavra de Deus, você é uma pessoa que conhece as Escrituras Sagradas, a heresia não tem muito efeito em você, porque você conhece. Então você não se deixa levar pela heresia, mas a ofensa, quem resiste? Quem resiste a uma ofensa, não é verdade? Inclusive tem um livro muito bom, chamado A Isca de Satanás, que fala sobre isso. Quem puder depois comprar e ler, compra, porque é fascinante o livro. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a ofensa. O poder que Satanás exerce em nossas vidas por meio da ofensa. Se nós olharmos, por exemplo, Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, não precisa abrir, deixa que eu abro aqui rapidinho. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ouviu o que está dizendo aqui? Que ninguém, não é Deus que vai excluir você, não. Não se exclua da graça de Deus, permitindo que uma raiz de amargura brote no seu coração. A raiz de amargura, irmãos, é um veneno. Quando você nutre esse tipo de sentimento na sua vida, da raiz de amargura nascem muitas outras abominações diante de Deus, como, por exemplo, ciúmes, inveja, aquele senso de vingança, quero mais que a pessoa morra, não é assim? Quero ver o mal daquela pessoa. A raiz de amargura, ela produz no seu coração o contrário, o extremo oposto daquilo que Deus espera de você, que você ame o próximo como a si mesmo. A raiz de amargura produz exatamente o extremo oposto. Por isso é que você se exclui da graça de Deus. Quando você se permite a ter mágoa, a não perdoar o seu próximo, aquele que te feriu, aquele que te ofendeu, você está se excluindo da graça de Deus. E a graça de Deus é que te dá todas as coisas. É pela graça de Deus que Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Então, quando eu digo para você que você se exclui da graça de Deus, eu estou querendo dizer que você está impedindo, interrompendo o propósito de Deus na sua vida, quando você nutre uma raiz de amargura no seu coração. Imagina só José.
Deus fez isso tudo, José passou por isso tudo, não sei se os irmãos entenderam, mas José até declara isso na palavra de Deus, que o propósito de Deus com isso era que ele fosse à frente de seus irmãos para o Egito, para que depois ele pudesse sustentar o povo de Deus, que era a família de Jacó, que era o remanescente, que depois aquele povo se tornaria uma nação, que é a nação de Israel. Então Deus fez isso na vida de José, não é por causa de José, nem por causa de ninguém, é para que os propósitos dele, com a nação de Israel, se cumprissem. Imagina se Jacó tivesse mágoa e rancor dos seus irmãos. Os propósitos de Deus não se cumpririam. Só se cumpriu porque José perdoou seus irmãos. Então nós não devemos permitir que nenhum tipo de raiz de amargura, irmãos, penetre no nosso coração. Você fazendo uma autoanálise hoje, fazendo um autoexame, se você observar ou lembrar de alguém aí, talvez você esteja lembrando, talvez seja seu pai, a sua mãe, o seu filho, seja lá quem for, que te ofendeu, perdoe. Perdoe. A palavra perdão, amados, vem de uma palavra grega que quer dizer indulto. Ou seja, você não vai atribuir mais culpa à pessoa. É uma decisão, sempre é uma decisão. E nós sabemos, já é comprovado cientificamente, que nossos sentimentos seguem a nossa inteligência. Então, quando você decide amar, você ama. Se você decidir odiar, você vai odiar. Se você decidir perdoar, você vai perdoar. Amém? Então, parte de uma decisão. Que decisão é essa? De não atribuir mais culpa àquela pessoa. Aquela pessoa pecou, errou, fez terrível. Mas você não vai mais atribuir culpa porque você decidiu. Não é por causa dela não, por sua causa mesmo, para agradar a Deus, para que você possa viver, para que você possa libertar dessa escravidão que você vive, porque a pessoa que te ofendeu, quando você não perdoa, ela é uma assombração para você. A pessoa até nem lembra que você existe mais, mas você está sempre com ela na tua cabeça. Você não pode ver que você sente mágoa, você não pode lembrar que você sente dor, você está sempre ferido. Como é que o Espírito Santo vai habitar num ambiente assim? Nós somos templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é santo. Ele não pode habitar num ambiente onde o teu coração e a tua mente estão eivados de abominações. Então o perdão é isso, é uma decisão de não mais atribuir culpa. Então no meu interior, se for sincera a sua decisão, você não vai mais, quando lembrar da situação, sentir nenhum tipo de dor. Por quê? Porque você decidiu perdoar. Pastor, então isso quer dizer que eu tenho que voltar a me relacionar com a pessoa? Depende. Porque o perdão ele tem um fator intrínseco e um fator extrínseco. O que é isso? O fator intrínseco é exatamente esse. É aquele do seu coração, é aquela decisão que você toma. Isso é incondicional. É independente se a pessoa se arrependeu ou não, você decidiu e vai perdoar. Ela não precisa se arrepender para você perdoar. Você tem que perdoar. Amém? Agora, o fator extrínseco não. O fator extrínseco, para você se relacionar com a pessoa, voltar à situação status quo antes, ou seja, a condição que você mantinha com a pessoa anterior à ofensa, aí depende que a pessoa se arrependa. A pessoa tem que se arrepender. Por quê? Porque se a pessoa não se arrepender e você continuar mantendo o mesmo relacionamento com aquela pessoa, ela vai continuar te ofendendo. Observem aqui no texto, amados, que Jacó faz tudo isso com os irmãos, e pega o irmão mais novo, e segura o outro irmão. Para quê? Você acha que Jacó estava se vingando dos irmãos? Estava não. Ele não estava, não. Ele já tinha perdoado os irmãos há muito tempo. Né? Ele estava fazendo um teste com os irmãos, porque quando ele pega Benjamim, que é o preferido do pai, e fala assim, vou levar ele como escravo, se os irmãos dele fossem iguais a tempos passados, o que eles fariam? A mesma coisa que fez com José. Olha, pode ficar. Vou banhar a roupa dele aqui em sangue e vou dizer a mesma coisa que eu falei com José. Pai, o bicho comeu, a besta, a fera do campo comeu lá o Benjamim. Mas não, eles tiveram uma outra postura, eles tiveram uma outra vontade com relação a Benjamim. E pleitearam pela vida de Benjamim e Simeão. E isso mostrou para José, ficou muito claro o seguinte, que eles se arrependeram.
E quando eles fizeram aquela maldade com José, de vender José, logo depois eles se arrependeram. E quando você se arrepende, você muda de postura. Quando você se arrepende, você não volta às mesmas práticas. Quando você se arrepende, você não volta a fazer com aquela pessoa o que você fez. O arrependimento exige de você uma mudança de postura. Então, quando José faz esse teste todo com os irmãos, ele quer saber o seguinte: se ele se arrependeu. E José tem a confirmação disso. Por isso é que José volta à sua condição status quo antes. E passa novamente a se relacionar, não só perdoar, como ele já havia perdoado o fator intrínseco no seu coração, mas agora também o fator extrínseco. Qual? A convivência. Tá bom? Então, quando você tiver uma ofensa de alguém, você tem que perdoar 70 vezes 7, como ensinou Jesus, não foi isso? Mas com relação ao relacionamento, você tem que observar se a pessoa de fato realmente se arrependeu. Se ela não se arrependeu, você não é obrigado a se relacionar com ela. Agora, se a pessoa se arrependeu, eu tenho que me relacionar, olha, é muito estranho se você diz que você de fato perdoou no seu coração e a outra pessoa se arrependeu e você não quer se relacionar. Por quê? Então, será que você se perdoa mesmo? E quando você perdoa no seu coração, você não tem mais nenhuma resistência, você não tem nenhuma restrição com aquela pessoa mais. Amém, queridos? Então, nós não podemos nutrir esse sentimento de mágoa no nosso coração. Aqui em Mateus, no capítulo 18, Jesus conta uma parábola do servo impiedoso. Acho que já ouviram falar. Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes temos que perdoar aqueles que nos ofendem? E aí Jesus fala 70 vezes 7, ou seja, sempre. Tem que perdoar sempre, né? Incondicional, independente se a pessoa se arrependeu ou não. E aí Jesus vai e conta uma parábola. Conta uma parábola. Que parábola é essa? Do servo impiedoso. Um rei, o reino dos céus, ele começa dizendo, é como se fosse um rei, credor de um servo. Esse servo não consegue pagar, não tem dinheiro para pagar o rei. E o rei vai e fala o seguinte: olha, vou pegar então você, sua mulher e seus filhos e vou vender vocês como escravos para eu ter o meu dinheiro. Então aquele servo vai e começa a clamar diante do rei misericórdia, clemência. E o rei vai e se compadece desse servo e perdoa a dívida, perdoa. Logo depois esse servo sai dali e encontra um conservo, um companheiro seu, que também o devia. E aí ele chega e fala: cadê o meu dinheiro, rapaz? Com violência, vai atrás com violência: cadê meu dinheiro? Você está me devendo? Poxa, eu não tenho, mas eu vou te pagar. Fica tranquilo que eu vou te pagar. Não quero saber. Você vai ficar preso e vai ser torturado até me pagar. E vai lá e manda prender o cara. O rei, sabendo disso, vai até o servo dele que ele perdoa e fala: senhor, meu camarada, peraí, o que está vendo? Você estava me devendo, rapaz, eu sou o rei, eu perdoei você, você não tinha que fazer a mesma coisa com o seu conservo, com o seu companheiro? Por que fizeste isso? Agora vou te lançar na prisão e você vai ser condenado eternamente. Sabe o que Jesus está ensinando com essa parábola? Jesus está ensinando que o perdão é a condição também para a nossa salvação. Se você não perdoar, por mais religioso que você seja, você vai para o inferno. É por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso o seguinte: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Porque é condicional, irmãos. Eu conheço uma história de uma irmã que ela não perdoava a outra conselheira da igreja. Tinha um pastor, tinha um conselho e tinham duas irmãs do conselho. Uma irmã não perdoava a outra. As duas não se perdoavam. E levaram anos. E o pastor aconselhando uma, aconselhando a outra, e uma estava balançada, queria resolver aquilo, mas não tinha coragem. Agora a outra não, a outra realmente não queria papo. Então o pastor foi e marcou uma reunião. E nessa reunião falou: não admito esse tipo de situação na igreja, vocês são pessoas cristãs, vocês não podem ter esse tipo de atitude, não perdoar, eu quero que vocês façam as pazes e se resolvam aqui agora. Nisso, uma irmã ergueu a sua mão e falou assim: eu te peço perdão. A outra foi e falou assim: eu não te perdoo nem morta. Sabe o que aconteceu, irmãos? A mulher caiu morta na hora.
foi fulminada na hora, porque não perdoou. Falou, não te perdoo nem morta. Deus atendeu à vontade dela, ela morreu, porque não perdoou. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas você pode falar assim, pastor, como é que eu faço para perdoar? Porque é muito difícil. A mágoa que fizeram comigo foi um negócio tão difícil que eu não tenho como, meu sentimento eu não controlo. Irmãos, eu vou dar uma dica para vocês. Certa vez, eu precisei demitir uma funcionária. Eu trabalhava numa empresa e eu era chefe de um departamento e o dono do escritório falou assim, Alexandre, tem 4 ali, escolhe uma e manda 3 embora. Eu falei, meu Deus, as 3 eram amigas. Mas uma era a mulher do meu melhor amigo. Essa eu não podia mandar embora, porque senão meu melhor amigo ia deixar de ser meu melhor amigo. E eu fui e falei o seguinte, vou mandar as outras 3 embora. Mandei embora. Quando uma delas descobriu que a outra estava lá, permaneceu, ela se encheu de ira no coração em relação à minha pessoa. E nós frequentávamos mais ou menos a mesma igreja. E ela foi e começou a espalhar boatos da minha pessoa para todo mundo, falando coisas absurdas, mentindo descaradamente, na intenção de me ferir, de me prejudicar. E naquele momento eu fico com muita raiva no meu coração, muita raiva. E quando eu senti aquela raiva, aquela ofensa, eu conhecendo a vontade de Deus na minha vida, eu falei, o diabo agora veio com fúria, mas não posso deixar ele me vencer. Não posso deixar ele entrar na minha vida, porque é assim que ele entra na nossa vida, através da raiz de amargura. Ele pessoas ficam até possessas de demônio, por causa de uma raiz de amargura, para vocês verem. Eu falei, não posso, aí eu fui orar. Eu soube disso no caminho para casa, voltando do trabalho. E aí, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, dobrei meus joelhos e fui orar. Eu falei, Senhor, não quero sentir raiva dela. Tira isso do meu coração. Tira isso, Senhor. E aí é como se Deus estivesse falando no meu ouvido, é como se eu estivesse escutando, irmãos. Deus falando assim, ora por ela. Ora por ela. Eu falei, eu vou orar por ela, de manhã, de tarde e de noite. E eu comecei a orar. Irmão, você orar pela pessoa que te ofendeu não é fácil, não. Porque a vontade do ser humano é que um carro passe e atropele a pessoa morra de uma vez, não é isso? Mas não é o sentimento que Deus quer de nós. Então o que acontece? Eu comecei a orar por aquela irmã. E logo, foi rápido, aquele sentimento de raiva, Deus transformou em compaixão. E eu perdoei 100%, a ponto de lembrar, de ver a irmã na rua. Nada, não perdoei mesmo, porque perdão é isso aí. Perdão você lembra e não sente nada. Você sabe o que a pessoa fez com você, mas você perdoou. Né? E aí o que aconteceu? Passou um tempo, nunca mais vi a irmã. Um ano depois, irmãos, Deus é tão maravilhoso que quando a gente ora, não só Ele abençoa a gente, mas Ele faz além do que nós pedimos. Eu fui numa igreja e essa irmã estava nessa igreja. E eu estava se louvando e ela de repente estava na frente, não a tinha visto, e ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás e me viu, ela foi e abaixou a cabeça. Eu falei, ih, rapaz, a irmã está aí. A irmã agora vai falar mal de mim, vai fazer os escassel aí, mas estava tranquilo. Rapaz, de repente aquela irmã vai no meio do louvor, sai da cadeira dela e vem na minha direção tremendo, mas você tinha que ver como é que tremia. Não estou exagerando não, irmão. Era assim, ó, tremendo assim, eu fiquei até assustado, achei que estava endemoniada. E veio assim, olhando para minha cara. De repente ela me abraçou com força e começou a falar, me perdoa, pedindo perdão. Eu falei, tá tranquilo, irmã, tá tranquilo, me perdoa. Ficou um tempão abraçada comigo, pedindo perdão. Eu também pedi perdão a ela, porque ela podia estar chateada comigo por alguma coisa, e ficamos amigos. Depois disso nos encontramos, voltamos a conviver, e tudo aquilo que passou, sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de marca. Então, quando você tiver um sentimento com alguém e você não conseguir perdoar aquela pessoa, vou te dar uma dica, ore por ela, comece a orar por ela todos os dias. Porque Deus vai trabalhar isso no seu coração e você vai conseguir perdoar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Certa vez também, uma jovem chegou diante de mim e falou sobre o pai dela. E o pai dela falou uma coisa para ela que nenhum pai fala. Eu mesmo fiquei chocado. E ela ficou tão magoada, porque eu falei, gente, esse pai vai destruir essa filha.
Então eu chamei ela para conversar. E eu falei para ela assim: minha filha, presta atenção. O seu pai é um endemoniado. Satanás usa o seu pai para poder te ofender, isso que ele quer. Ele usa, irmãos, as pessoas mais próximas a nós. Você tem que olhar com olhos espirituais, levar para o lado espiritual e não pessoal. Porque se você sabe que quem está conduzindo, dominando, controlando o seu pai é o demônio, é o diabo, você tem que ter compaixão do seu pai. Você tem que orar por ele e não nutrir uma raiz de amargura no teu coração. Porque se ele fosse um crente, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso, mas ele não é. Você não pode esperar muita coisa das pessoas que não têm a Deus. Você tem que esperar de tudo, irmãos. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão. Se ele não tem a Deus, você não pode esperar muita coisa. Você tem que entender que essas pessoas são pessoas que carecem da graça de Deus, do amor de Deus. Então, se a pessoa te ofende, isso, pasmem, é uma coisa normal. Pelo menos no mundo espiritual é uma coisa normal. E você tem que olhar com olhos espirituais, você tem que adquirir maturidade espiritual para não deixar que essa ofensa ela venha produzir essa raiz de amargura destrutiva que te mata, que te destrói no teu coração. Você não pode deixar que isso venha acontecer. Você tem que olhar com outros olhos. E outra, se você deixa que essa raiz de amargura entre no seu coração com relação ao seu pai, Deus jamais poderá te usar para levar ele para os caminhos do Evangelho. Porque Deus quer usar você. Você filho, você irmão, você mãe, você pai. Deus quer usar você. Mas se você ficar nutrindo essa raiz de amargura no teu coração, você está se excluindo da graça de Deus. E está impedindo que os propósitos de Deus na sua família, muitas vezes, se cumpram. Por quê? Porque você fica nutrindo uma raiz de amargura para com sua família. Então, irmãos, você já sabe que Satanás pode usar um familiar seu. Haja com compaixão, perdoe. Perdoe, ore por ele. E creia que Deus é poderoso para transformar a vida daquele que te ofendeu, seja irmão, filho, pai, amigo, seja quem for, através da sua vida, inclusive. Como aconteceu com José. Porque se José, não quero saber dos meus irmãos, acabou, irmãos. Os propósitos de Deus não se cumpririam, mas ele perdoou e Deus o usou para abençoar os seus irmãos e sua família. Amém, amados? Amém. Eu espero que essa palavra, irmãos, ela venha penetrar no fundo do teu coração. Talvez existam pessoas aqui que vêm nutrindo uma raiz de amargura, uma mágoa por alguém, seja um familiar, seja quem for. Eu vou dizer uma coisa para você: se você continuar fazendo isso, o diabo vai vencer e você vai ser derrotado. Então você tem que tomar essa decisão de perdoar, sim. Não importa o que fizeram com você. Não esperem das pessoas que não têm a Deus que elas sejam sua fonte de alegria, de felicidade, de paz. É Deus, irmãos. A Bíblia diz, Jesus falou: ainda que sua mãe e seu pai lhe desamparem, eu não lhe desampararei. Usufrua do amor de Deus, do perdão de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós ofendemos a Deus muito mais do que qualquer pessoa possa nos ofender, porque Deus é santo. E Deus nos perdoa. Se Deus fosse usar para conosco a mesma justiça que nós usamos para com o próximo, estávamos fritos. Mas Ele não quer saber, Ele nos perdoa, porque Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia. E é exatamente isso que Ele espera de nós. Porque se nós não perdoarmos, e se nós não tivermos compaixão para o nosso próximo, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: com a mesma régua que nós medimos o nosso irmão, Deus medirá a nós. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu não. Então nós temos que perdoar sim. Amém? Amém, amados? Que Deus então abençoe vocês em nome de Jesus.